de Desporto e criou o Conselho Superior de Desporto, cujo o mesmo tinha que constituir em mais uma agência de desenvolvimento do esporte e não mais autoritária. Ou seja, sai o Conselho Nacional do Desporto, que tinha um objetivo de prender mesmo o esporte, de polarizar dentro de um grupo, e agora entra o Conselho Superior, que ao invés de polarizar, ele tem um objetivo de desenvolver, ok? Não de forma mais autoritária. O Conselho Superior de Desporto, ele é um órgão, para você ver, colegiado, de caráter que deve ser consultivo e normativo. Se ele é colegiado, logo ele vai ter representantes da comunidade esportiva. Não é só um grupo que fala, é isso e pronto. Então vai ter representantes de diversas modalidades, de comércios locais, que tem o objetivo de cumprir e colocar em prática os preceitos da lei. Tubino diz que a lei Zico esboça uma preocupação social da lei na relação com o homem e com o mundo esportivo. Então, saber o que ele quis dizer com caráter consultivo. Caráter consultivo, de ter consultado diversas vezes, não simplesmente caráter de imposição. Uma coisa você chegar, é isso e pronto. O caráter consultivo, ele dá a ideia de diálogo, dá a ideia de representantes participarem, ok? Então, quais são as principais características da Lei Zico, então? Ele colocou, quais são as palavras que ele colocou? Vou colocar com as mesmas. Três manifestações desportivas, ok? Além das três manifestações desportivas, ele vem criar um Conselho Desportivo Superior, né? Esse é o nome? CSD, Conselho Superior Desportivo. Ok? Que tem um objetivo de passar o esporte para iniciativa privada. Ok? E aí, pessoal, eles podem perguntar sobre esse conselho, e aí você vai poder colocar que esse conselho, ele tem esse caráter consultivo e normativo, de estabelecer leis e também de ser consultado, de estabelecer diálogo com a participação dos representantes. Nós podemos colocar aqui, entre parênteses, mais democrático. Pessoal, a partir daí a gente já está acabando, falta pouquinho. Acho que eu vou falar da Lei Pelé e de mais uma. Eu vou precisar apagar esse lado aqui, tá, gente? Então, temos o Brasil Colônia, onde era prática utilitária. No Brasil Império, temos decretos que nos oficializa nas instituições militares e em colégios como Pedro II a prática esportiva. Na República, antes do Estado Novo, somente instituição militar, que era o grande foco, para a guerra, por exemplo. O decreto 3.199, o Estado começa a tomar o poder das práticas esportivas, é a primeira legislação oficial. A Lei 6.251 é a lei da ditadura em si, onde nós temos a política nacional, o tecnicismo. A Constituição começa a abrir
essa parte com o artigo 217, ok? A mudança no status quo. E a Lei Zico, ela vem para tirar o poder da mão do Estado e colocar para a iniciativa privada, ok? Criando o Conselho Superior Desportivo, que é um órgão colegiado, consultivo e normativo, e nós temos as 3 manifestações desportivas, que é o educacional, rendimento e participação. A partir daí, nós vamos ter a Lei Pelé. Pessoal, a Lei Pelé, como ela ficou muito conhecida aqui no Brasil? Antes existia, ela vem profissionalizar e dar autonomia aos jogadores de futebol, por exemplo. Ela ficou muito conhecida no meio do futebol, quando citam a Lei Pelé, principalmente quando o jogador quer se desvincular de um time, ok? Temos, por exemplo, diversos casos aí de jogador se desvinculando. O caso do Gustavo Scarpa foi um. Teve um caso agora de um jogador, acho que era do Vasco, o Wagner, que está utilizando a Lei Pelé, justamente. Qual é o objetivo? De desvincular o passe. Antigamente o jogador ele ficava preso ao time, até por contrato e principalmente porque era o clube que ele fazia parte do clube formador. Então, às vezes, o jogador, se ele não pudesse jogar por aquele time, se não tivesse a negociação, ele não poderia jogar em outro. Se ele estivesse, por exemplo, na justiça, ele ficaria preso até jogar. A Lei Pelé, a lei do passe livre, ela tem esse objetivo de quê? De fazer com que o jogador também seja dono do seu passe e que ele consiga ter essa abertura, dá ainda mais liberdade, mais democracia dentro do âmbito esportivo. Ela ficou muito conhecida por isso. Mas vamos aqui. A Lei Pelé trouxe como novidade em relação à Lei Zico, que foi a legitimidade em meio à lei desportiva no Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto. Ele criou um INDESP. O INDESP tinha como responsabilidade promover um plano nacional de desporto, ok? E aí a Lei Pelé ela criou esse sistema nacional do desporto, e dentro disso começou a compreender dentro desse sistema nacional o desporto como Comitê Olímpico e Paraolímpico. Já começa então a ter um motivo a mais de inclusão. Outra novidade é que começa a ter o quê? A autonomia das ligas, respeitando a Constituição, que a Constituição ela prevê isso, ok? E também as garantias profissionais do atleta, a obrigação trabalhista, ok? A liberdade do atleta profissional ao terminar contrato que ele possa assumir outra entidade. Ela ficou conhecida como a Lei do Passe Livre. Pessoal, mas aí nós falamos desse Conselho de Desenvolvimento do Desporto. O que cabe a esse Conselho do Desporto? Olha só. Zelar pela aplicação, oferecer subsídios para o Plano Nacional do Desporto, emitir pareceres, propor propriedades para um plano de aplicação, exercer outras atribuições de natureza esportivas, aprova o Código de Justiça Brasileira, que nós temos hoje, o Tribunal de Justiça Brasileira e tudo, é através da Lei Pelé que vem trabalhar o Código de Justiça, que o Ângelo aí, ele sabe muito do assunto. Obrigado. E expedir as diretrizes para o controle de substâncias de métodos proibidos, o antidoping. Ok, pessoal? Então, a Lei Pelé, qual foi o grande foco dela? Eu coloco aqui a Lei Pelé, azul, como a lei do passe livre e como a lei que dá autonomia e
profissionalização no esporte. Além disso, ela vem trabalhar dentro da criação do Sistema Nacional de Desporto e do Código Desportivo Brasileiro. E aí a gente já está acabando. Foi criado aí, COB? Sim. Show. Pessoal, a última lei que eu vou falar com vocês é a Lei PIVA de 2001. Não gostou? Que lembra IPVA? Que não é a lei do IPVA. Mário, esse SND significa o quê? Onde está o Sistema Nacional de Desporto? E aí nós temos a Lei 10.264 de 2001. O livro termina aqui, tá, gente? Nessa lei, onde ele fala o seguinte, que nesse período, nessa lei, ela vem incluir muito essa parte do esporte olímpico e paralímpico. Como assim? É onde é a primeira lei que começa a destinar recursos financeiros específicos para o esporte olímpico brasileiro, paralímpico. Então, essa é a lei que vem trabalhar mais a inclusão dessas verbas. Então, pessoal, essa lei atua basicamente em relação a benefício fiscal da comunidade esportiva brasileira, pois institui normas gerais para o desporto. Dentre os artigos, tem-se esse segundo, que comenta um total de recursos financeiros para o percentual. Olha só, eu estou de vermelho? Vermelho. 85% desse destino financeiro vai para o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. E 15%, ok? Vai para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse percentual pode cair? Não acredito, mas vai que. O que eu preciso que vocês saibam sobre essa lei? Que a partir do momento que eles colocam esses percentuais, a Lei PIVA abre grandes perspectivas para o esporte olímpico e paralímpico, uma vez que através de recursos permanentes, tanto o Comitê Olímpico como o Paralímpico vai poder planejar os esportes de maneira mais própria, de maneira mais segura. Então eu acho interessante que ele termina o livro falando sobre um início, como eu posso colocar isso, sobre a perspectiva de desenvolvimento do esporte olímpico e paralímpico no Brasil. Considerações finais, gente, só para a gente terminar aqui. A consideração final já dá para a gente entender qual é o enfoque do livro. Eu fui com o enfoque de falei, caraca, vai ter umas 20 leis, como é que eu vou saber qual é a lei que vai cair no concurso? Eu vou ter que trabalhar essa lei? Eu estava meio assim. Eu falei, cara, algo que vai ser meio louco. Mas percebendo o livro na literatura, e até pelo formato, dá para perceber claramente onde o Tubino quer chegar com isso. Que é o quê? Que é de fazer uma sistematização sobre
como era o esporte no Brasil, como surgiu através das leis, como ele foi sistematizado. O esporte surgiu de maneira utilitarista, ok? As instituições militares tomaram o poder, abriu esse leque. A partir do momento que abriu esse leque, nós tivemos uma lei que temos o Plano Nacional de Educação Física e Esporte da ditadura, e a partir daí, com a democratização, a redemocratização, nós vamos ter o quê? A Lei Zico, a Lei Pelé, que vem ampliar, e por último, a Lei do IPVA, a PIVA, a Lei PIVA, que tem o objetivo de dar um percentual financeiro para o esporte olímpico e paralímpico. Então ele faz justamente esse traço, essa conexão entre as leis em relação ao poder do Estado ou não. Então, como eles colocaram História da Educação Física e colocaram esse livro, eu acho muito importante você saber o número das leis. Já falei, não decore todos os números. Se você decorar ou memorizar, aprender 98, você vai lembrar, você pode lembrar do Pelé, ok? 93, você vai lembrar do Zico, ok? 41, o primeiro decreto. 75 da ditadura, você vai conseguir fluir diretamente, sabendo os anos. Antes disso, teve lei? Não teve lei propriamente dito. Teve decretos que o Tubino nem numerou o número dos decretos. Ele só colocou dessa forma. Essas são as principais leis esportivas e essas são que eu acredito que vai cair na prova. Dando grande ênfase na Lei Zico, que vem falar sobre o esporte educacional, o desporto educacional. Consideração final. Com esta evolução histórica da legislação esportiva brasileira, podemos perceber o decreto de 41 e de 75 em relação ao esporte com mais autoritarismo na mão do governo, onde tudo era regido nos moldes da ditadura. A partir da Lei Zico, iniciou uma mudança dessa regência, uma mudança brusca, onde o esporte nacional ele acaba sendo até mais privatizado, saindo do governo. A Lei Pelé, ela dá mais profissionalismo, por causa do passe livre, ok? E a Lei PIVA, pessoal, ela vai distribuir esse percentual. Você pode pegar essa Lei PIVA, lembra do IPVA que tem que pagar alguma coisa, e aí você vai lembrar dos percentuais, 85% e 15%. Pessoal, é isso que eu acredito. Essa daqui é uma questão de concurso anterior e essa outra vocês vão ter que pegar e fazer a ligação. É uma questão de verdadeiro e falso, foi uma questão que eu fiz para você relacionar as leis. O que eu vou pedir para você, quando você for fazer essa daqui, para nós trabalharmos a história da educação física, eu vou pedir que você vai pegando pela data e vai tentando fazer. Pessoal, vamos nessa. Então, a primeira questão é para fazer uma relação entre esporte, performance, educação e participação. Vamos lá. Deve proporcionar aos alunos uma vivência em diferentes modalidades. Deve levá-los a refletir de forma crítica, não só sobre os problemas que envolvem o esporte na sociedade, tais como drogas, corrupção, violência, mas também seus aspectos positivos, como a geração de emprego, pesquisa científica, tanto no tocante a novas tecnologias como a área médica. Esse seria qual? Que tipo de esporte, pessoal? Esporte, educação. Número 2. O conteúdo esporte tem como... Da Lei Zico, porque aqui está fora de ordem. Aqui está fora de ordem. Ficou do lado da Lei Zico. Aqui, ó. A Lei Zico entrou a questão. Do lado da Lei Zico. A resposta está depois do consideração. Ah, tá. Eu coloquei... Pessoal, o que aconteceu? Quando eu montei, eu coloquei essa questão do lado da Lei Zico. Quando eu montei, eu tive essa linha de raciocínio. Eu falei, poxa, eu vou terminar de trabalhar e vou montar logo uma questão. Mas não. Vocês fizeram essa? Não.
Faz o seguinte, para quem não fez, 1 minuto para fazer. A primeira já está aqui, tá? Já sabe o que é a aula? Aí ela vem, sempre vem uma pessoa fazendo spoiler aí. Oxi. Aprendi essa palavra essa semana, spoiler. Estava falando de uma série com os meus alunos. Os meus alunos pegaram e falaram, professor, não pode fazer isso não, spoiler. O quê? Você contar a série, o que vai acontecer da série antes de eu ver. É a mesma coisa, de falar o gabarito antes da gente... Foi? Vamos lá então, galera. Então a primeira é o esporte e educação. Segundo, o conteúdo esporte tem como propósito o prazer lúdico, procurando garantir o bem-estar dos praticantes, buscando descontração, diversão, desenvolvimento e relação. Nós podemos colocar como esporte de participação, boa. Está preocupado em conseguir novos êxitos, vitórias, é regido por regras universalmente pré-estabelecidas, que é o rendimento, que é o performance. Ok? Pode vir tanto performance como rendimento, beleza? Que são sinônimos. Então a resposta ficou a letra A. Vamos então para o nosso correlacione, que eu coloquei verdadeiro e falso, um monte de gente marcou verdadeiro e falso lá no negócio. Vamos lá, vem comigo. Então os números, vamos embora. Nenhum tipo de normatização havia para esse esporte. O que acontecia de fato eram práticas corporais ou práticas esportivas utilitárias, realizadas pelos índios. Brasil, colônia, boa. 1. Próxima. A novidade nas práticas esportivas foi, na verdade, um conjunto de decretos específico para os colégios militares, os quais estabeleceram a obrigatoriedade de algumas práticas esportivas. 2. Não citou o decreto. 2. Aí começa. Foi a primeira legislação esportiva oficial do Brasil. Que ano? Boa! Que é o número 3. Possui. Eu fiz com esse propósito. Eu fiz com esse propósito. Possui como fato destacar é que ela comenta sobre política nacional de educação física e o desporto e deu poderes absolutos ao Conselho